Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez o programa Fortes na Fé, alegres na esperança, fervorosos na caridade, inflamados de zelo, apaixonados por Jesus Cristo e pela sua missão. Homens zelosos, disponíveis para a missão. Meu querido, cada vez que nós chegamos aqui no Fortes na Fé, nós falamos de um Deus que é bom, um Deus que chama, um Deus que envia. Terminamos de viver o ano vocacional. E o ano vocacional nós refletimos sobre o tema vocação, graça e missão. Toda vocação é dom, toda vocação é graça. Por isso a gente não se cansa de falar da nossa vocação e da nossa missão. E falamos também do lema, corações ardentes, pés a caminho. Programa Fortes na Fé quer dizer para você que Deus continua chamando e chama você também para uma missão. E hoje temos a alegria de conversar com um jovem missionário, é o Frater Camilo Campos. Camilo, que bom poder falar com você no Fortes na Fé, Camilo. É uma grande alegria, irmão Viveiros, estar aqui no Fortes na Fé. E também a vocês que nos acompanham, a nossa saudação. Ô Camilo, eu estou chamando você de Frater. Aí o pessoal lá em casa, o que é Frater? O que é Frater? Frater Camilo Campos, o que é Frater? Frater é uma palavra latina que quer dizer irmão. Na nossa congregação, todos nós somos consagrados, todos somos irmãos, porque vivemos a fraternidade. Porém, na etapa da formação, nós usamos frater para dizer que ele é um clérigo e ele vai se tornar um padre. Mas o frater nada mais quer dizer que irmão. Todos somos irmãos, vivemos a fraternidade. Isso, então nós religiosos, nós somos irmãos, e aqueles que serão ordenados são chamados também de irmãos, só que em latim, frater. Isso. Frater Camilo, agora sim, agora você já entendeu por que eu estou chamando ele de Frater Camilo, porque ele é um candidato ao ministério sacerdotal. Mas antes de falar da sua vocação, Camilo, fale um pouquinho da sua família, você é de onde? Eu sou natural da cidade de Conchas, interior do estado de São Paulo. Minha família reside num distrito chamado Juquiratiba. Minha família, como toda a família do interior, é piedosa, faz parte de toda esta beleza que está no interior, do estado. E minha família, sendo católica, eu desde criança fui muito apaixonado pela igreja, pela nossa comunidade lá. Nós temos uma igreja dedicada a Nossa Senhora de Fátima. Na sua comunidade. Minha comunidade de origem, Nossa Senhora de Fátima. Então, desde criança, a minha avó Rosinha me levava até... Está lá acompanhando esse momento, não? Não, já está no céu. Já está no céu, está lá no céu, acompanhando de lá. Está no céu. Minha avó Rosinha me levava na comunidade para rezar o terço. Nós sabemos da realidade do interior, e não tem tantos presbíteros nas comunidades. Então as comunidades se fortalecem através da oração do Santo Terço, de ofícios, e a minha avó me levava. As devoções, né? As devoções populares. Então isso foi alimentando a minha fé no sentido de crescer mesmo na vida cristã, na piedade popular e também no amadurecimento enquanto cristão. Quantos irmãos você tem? Nós somos 3, minha irmã mais velha, a Carla, meu irmão do meio, Cassiano, e eu sou o caçula. Você é o caçula? Eu sou o caçula. Olha só. E quando você pensou que quero ser um missionário redentorista, deixou a família, como é que foi a reação dos pais? Aceitou, acolheu bem? Eles acolheram bem, porque eles sempre tiveram um amor muito grande pela congregação redentorista. Nos anos dos anos 90, minha família acolheu a missão popular redentorista, Minha mãe na época morava em Boituva e lá estava tendo missão, e coincidiu que em Juquiratiba também estava tendo missão. Então, a minha família sempre teve um amor muito grande pelos missionários redentoristas. Então, quando eu disse que eu queria ser um missionário redentorista, logo minha família aceitou, minha família ficou muito feliz. Frater Camilo, como é que surgiu em você o desejo de ser um missionário redentorista? Eu sempre acompanhei a TV Aparecida, na minha casa
faziam parte, na época, da campanha dos devotos e recebiam a revista de Aparecida. E eu era muito curioso, como sempre, então chegava a revista, eu estava lá acompanhando, lendo aquilo que estava nas reportagens, né? E um dia, um irmão chamado Viveiros, Epa! na TV Aparecida, fez um convite para que entrassem no site. Na época não era ainda como agora, mas entrasse no site e se inscrevesse para fazer o encontro vocacional, para conhecer melhor a congregação redentorista. E é interessante, irmão, que a gente que é do interior, a internet demorou um pouquinho a chegar lá. Ainda não tinha chegado como hoje, né? Porém, deu certo que tinha chegado naquele período. Olha, Tinha computador lá em casa, a internet recém-chegada. E aí eu entrei no site, me inscrevi. E foi praticamente assim, foi imediato. Alguns dias depois chegou, daqui de Aparecida, lá na minha cidade, chegou a carta dizendo onde seriam os encontros vocacionais e algumas perguntas a serem respondidas e enviadas aqui para Aparecida. E assim eu fui conhecendo a congregação, mas foi através da revista de Aparecida e através do testemunho que os redentoristas davam e continuo dando através da TV Aparecida. quer dizer que então sua vocação surgiu a partir de Aparecida. Sim, dos meios Você de tinha quantos comunicação. anos, Camilo? Eu acho que eu tinha 12, irmão. na Você época. era garotinho mesmo. Eu era. Eu entrei muito jovem na congregação. E Você participou do encontro em Tietê. sim, o último encontro vocacional em Tietê. Participei lá, era na época o irmão Ernesto e o padre Ricardo. E você começou o discernimento, o acompanhamento e entrou no seminário que ano? Eu entrei em 2013 no Seminário Redentorista São Geraldo, em Sorocaba. Tá. Você se encantou, quis ser um missionário redentorista. Você entrou no São Geraldo, Seminário São Geraldo, para ser irmão. E depois você fez a passagem. Como é que foi esse processo vocacional? Como 2012 eu fui fazer encontro vocacional e o último encontro vocacional foi em Sorocaba, eu me apaixonei por São Geraldo Magela. Eu gosto muito de São Geraldo Magela pela vida, pela história dele, aquilo me encantou profundamente. E eu decidi que eu queria ser irmão. Porém, toda vocação exige discernimento. Claro. Hoje nós vamos pensando, vamos refletindo a nossa vocação e nós vamos chegando a conclusões. Quando eu fui para o noviciado, eu fiz noviciado em Goiânia. Você ficou no São Geraldo quantos anos? Fiquei 5 anos. 5 anos? 5 anos em Sorocaba, no Seminário São Geraldo. Eu fui para o noviciado em Goiânia. Confesso que assim, um pouco com dúvida vocacional. E junto com o meu mestre, que foi o padre Fábio Bento, nós fizemos juntos um discernimento. E eu cheguei à conclusão de que o importante não era ser irmão ou ser padre. Para mim, o importante era ser um missionário redentorista. Eu queria consagrar a minha vida. Isso eu tinha e tenho muito certo. O que eu queria? Ser um consagrado. A partir desta consagração, sendo um missionário redentorista, eu discerni que eu gostaria de ser padre. E eu estou nesse processo formativo, discernindo ainda, né? Porque a nossa vida é um constante discernimento, com até certeza. darmos um sim definitivo. E mesmo quando nós damos um sim definitivo, o discernimento não para. A nossa vida é constante discernimento. Isso nos faz nos conectar com Jesus, porque o próprio Jesus vai nos ajudando a discernir. Ô Camilo, você trazendo essa história, a gente tem a oportunidade de contar, de falar sobre o ideal de ser redentorista, né? Eu ouvia a Rádio Aparecida e só ouvia padre falando, Padre Vitor e outros mais, né? Aí eu escrevi e dizia, eu quero ser padre redentorista. E quando eu escrevi para cá, para Aparecida, isso faz muitos anos, né? Você nem tinha nascido, não. Eu disse, eu quero ser um padre redentorista, como eu ouço, como eu escuto na Rádio Aparecida. Aí eles me responderam dizendo, existe padre e existe irmãos. E disseram que era padre e disseram de uma maneira que me encantou o ser irmão. Aí eu respondi, eu quero ser irmão,
nunca tinha visto um irmão. E foi a partir daí que eu fui conhecendo, né, a vocação redentorista, a vida redentorista, e fui me identificando com o ser irmão. Por isso as pessoas até hoje perguntam assim: você não vai ser padre? Por que você não ficou padre? Por que você não se ordena? As pessoas perguntam, mas você contando isso, é muito bom a gente dizer. A congregação dos missionários redentoristas, o mais importante não é nem ser padre, nem ser irmão, né? É ser missionário. Isso mesmo. E a gente é missionário pela consagração, não é isso? Pela consagração. Todos nós professamos os votos de pobreza, castidade e obediência. São esses votos que fazemos que nos tornam consagrados. Nós nos consagramos, ou seja, nós nos entregamos a Deus. E sendo nós consagrados a Deus, nós somos missionários redentoristas, pertencemos a uma família religiosa, pertencemos a uma congregação. E por isso somos fraternos, né? Somos irmãos. Fraternos. Somos fraternos. É um ideal, né? E isso é muito importante, que a gente não perca esse ideal de vista, e é o que eu procuro na minha vida. Como missionário redentorista, nós devemos ter em vista a fraternidade. Eu sou fráter, para quê? Para ser irmão do outro. É isso que nos une, é esta força que nós somamos na missão. Estamos falando de um Deus que chama, de um Deus que envia. Não sou eu que tomo a decisão, eu respondo a um chamado de Deus. E Deus é tão maravilhoso, quando Ele nos chama, Ele vai dando as condições para a gente responder ao seu chamado, colocando-nos a serviço da missão. Frater Camilo, natural de Conchas, estado de São Paulo, desde pequenininho sentiu no coração o chamado de Deus e já está aí fazendo o seu discernimento. E você está estudando nesse momento, está fazendo teologia. Teologia. Eu estudo no ITESP, que é o Instituto São Paulo de Ensinos Superiores. Ele fica ali no bairro do Ipiranga. E esse instituto tem uma característica muito interessante, que nós temos pessoas de todos os continentes estudando lá, se preparando para a profissão perpétua. Alguns vão ser irmãos, alguns já são irmãos. Nós temos lá também religiosos e futuros presbíteros. Então, estamos nos preparando através do ensino teológico para servir melhor o povo de Deus. Legal. Camilo, você é uma pessoa de muitos dons, você é músico, você toca muito bem, canta muito bem. É importante isso para o missionário, né, Camilo? Não é todo mundo que tem o dom que você tem. Eu creio, irmão, que a arte, principalmente cantar ou tocar um instrumento, na nossa vida redentorista, fortalece. Porque é necessário. Você vai numa procissão, você precisa de puxar uma música. Numa celebração eucarística, é necessário uma música bem cantada que leve as pessoas a entrar no mistério que está sendo celebrado, né? Então, esse dom que Deus me presenteou, que é a música, ele é para evangelização, ele é para missão. E ele contribui para a evangelização, ele contribui para a missão. Senhora Aparecida, recebe agora os dons dos filhos teus. Senhora Aparecida, entrega depois estes dons ao nosso Deus.
e nas missões ou qualquer setor da nosso trabalho missionário, a comunicação, a música é fundamental Sim. para envolver o povo, para animar o povo, seja com as crianças, seja com os jovens, seja com as comunidades. A música é um dom maravilhoso. E o missionário que não consegue tem dificuldade de motivar, de animar o povo. A gente percebe isso na missão. Percebemos, né? Porque, de certa forma, a arte, a música, a dança ou até mesmo a pintura, ela nos faz conhecer melhor o mistério. Nós conseguimos representar a história da salvação, a forma de ser igreja através da arte. A gente canta uma forma de ser igreja, a gente canta a forma de igreja que a gente acredita, né? Quando o missionário é um pouco mais acanhado no sentido musical, não quer dizer que ele seja inferiorizado por Com tal. certeza. Talvez o dom não é musical, não é um dom artístico, mas ele tenha um outro dom, o dom da fala. Por isso que o comunicar-se é importante, de vários modos, pela música, pela palavra. Quantos missionários nós tivemos que não cantavam absolutamente nada, mas chegavam na pregação, arrastavam o povo, ou através da escrita, como o Senhor mesmo disse, fez com que as pessoas se apaixonassem por Jesus através da escrita. Nós temos um fundador assim muito completo, né? Com o nosso certeza. fundador cantava, ele era ator, ele era escritor, ele pintava. Então o nosso fundador dá essa brecha para que todos os dons sejam acolhidos na nossa congregação, da pintura, da música, da arte, do teatro. Isso tudo tem espaço, tem lugar na nossa congregação, porque o nosso pai fundador era tudo isso e um pouco mais, creio eu. Um pouco mais. Camilo, quais são as características marcantes para você do ser missionário redentorista? Como diz nossas constituições, o missionário deve ser alguém dado à oração. O missionário leva a palavra de Deus a partir da experiência que ele fez da palavra de Deus. Então, o missionário tem que ser um homem de oração. O missionário tem que ser, como uma característica fundamental, um homem apostólico, que prega esta palavra, que leva esta palavra, que anuncia, mas que, acima de tudo, vive essa palavra. O missionário deve ser dado a missão adigentes ou outras missões. Algumas das nossas cartas dizem que até mesmo aquele missionário idoso que já está acamado, já não está mais na missão adigente, Enfermo, inclusive. Ele continua sendo missionário. Então, a característica do missionário é um homem dado à missão, a missão de anunciar Jesus. Ele deve ser um homem fraterno, porque a nossa vida religiosa tem essa característica. Nós vivemos em comunidade, e viver em comunidade exige de nós que sejamos fraternos, sejamos pessoas acolhedoras. O outro nem sempre é fácil, isso é claro. Cada um com a sua diferença. Todos nós temos características, porém, através da fraternidade e daquele que nós seguimos, que é o próprio Jesus Cristo, nós vamos vencendo, nós vamos nos ajudando, formando essa irmandade, sendo fraternos. São características fundamentais para um missionário redentorista: oração, apostolado, a missão e a fraternidade. Não pode faltar isso. Faltando isso, a mesa tomba para um lado ou para o outro. Com certeza, e a casa cai. Quando você fala da fraternidade, né, Camilo? A vida comunitária tem sua riqueza, seu grande dom, mas também tem seus desafios. Porque cada um com suas características, cada um com suas diferenças, cada um com seus valores, mas cada um com seus limites. E a gente aprender a conviver fraternalmente com quem é tão diferente exige espiritualidade, exige amor, comprometimento com o reino. Exige, porque são características próprias do cristão. A gente não consegue viver em comunidade se a gente não ama o outro, se a gente não reconhece que o outro tem características diferentes da minha.
Alguns na nossa comunidade são mais quietos, né? São silenciosos. Outros não. Outros o tempo todo estão cantando, estão alegres. E aí como que a gente faz? Nós não podemos anular o outro porque o outro é mais falante ou mais quieto. A gente aprende a conviver, cada um com suas características. Isso enriquece a vida religiosa. Nem todos são iguais e não devem ser iguais. Porém, a gente vive um ideal, a vida comunitária. Camilo, fale de uma característica mariana do missionário redentorista. O missionário redentorista, ele é por carisma, devoto de Nossa Senhora e propagador da devoção. Sim, porque o nosso fundador era um homem profundamente mariano. A nossa espiritualidade cristã é mariana. Então, o missionário redentorista é um homem mariano, devoto de Nossa Senhora, porque em Maria nós encontramos ternura. Maria é terna e o missionário redentorista deve ter essa ternura. Em Maria nós encontramos características de uma mulher missionária, característica do missionário, de uma mulher de oração, característica do missionário, de uma mulher seguidora de Jesus. Ela seguiu o próprio filho. Então, é uma característica do missionário. Por isso, essa ternura, esse carinho que nós temos, deve ser através também do nosso aprendizado com Maria. A simplicidade, A humildade, não é? Sim. E a missão de Maria, que é levar Jesus para o mundo, é a missão do missionário redentorista. Sim. Camilo, um jovem que estiver lá olhando, faz, nossa, que missionário jovem, comunicador, músico, tão talentoso. O jovem que estiver acompanhando, faz, nossa, eu quero ser missionário desse jeito. O que você diria para ele? Coragem. Sempre é necessário para dar sim a Deus, a coragem. Diga sim a Deus, porque Ele continua chamando. Se você se sente chamado à vida redentorista, coragem, diga sim. O cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes falava muito isso, era praticamente o jargão de Dom Paulo Evaristo. Ele dizia, coragem. E é essa coragem que nós precisamos ter para continuar respondendo o nosso sim diário ao Santíssimo Redentor. E nós estamos vivendo esse tempo da reestruturação, o missionário da esperança. Quais são as suas expectativas para esse tempo de reestruturação? A reestruturação faz necessária, né? Então, eu creio que a reestruturação, como o próprio lema já diz, é um tempo de esperança. Nós precisamos ter esta esperança que, sendo agora uma província Nossa Senhora Aparecida, mais uma vez contando com a intercessão da Mãe, nós consigamos chegar mais longe, em lugares que a gente nunca imaginou estar. Então, a reestruturação é um tempo de esperança. Somos chamados como missionários redentoristas a semear essa esperança no Brasil e que, se Deus quiser, este reflexo do que está acontecendo na província Nossa Senhora Aparecida chegue a outros lugares no planeta e outras pessoas sintam esse amor de Deus anunciado pelos redentoristas. Coisa bonita. Meu querido, se você sente no coração esse desejo de conhecer mais a nossa história, a nossa missão, a nossa congregação, você pode acessar o portal a12.com/vocacional. Você terá tantas informações e, se Deus tocar no seu coração, quero ser um missionário redentorista, não precisa ter medo, né, Camilo? Coragem. 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 E nós dizemos a mesma coisa que dizia Dom Paulo, coragem, não tenha medo, porque aquele que chama, ele cuida, ele dá para a gente a graça. É claro que a resposta é nossa. Tem desafios, mas vale a pena. Mas vale muito a pena. Muito obrigado pela sua sintonia, obrigado pelo seu apoio, obrigado pela sua presença. E Camilo, muito obrigado pelo seu testemunho, pelo seu encantamento pelo reino de Deus. E a gente percebe nos nossos encontros, sobretudo, né? Como você anima, como você facilita as canções, tudo, porque você tem esse dom que sai do coração. A gente percebe quando a pessoa canta da alma. E você faz isso com muita arte.
Obrigado, muito obrigado. Como dizia a irmã Miriam, é o próprio Jesus que canta em nós quando nós permitimos que Ele cante em nós. A resposta é nossa. A resposta é sempre nossa. O teu segredo, Maria, eu vou desvendar, e nesse mar de alegria eu vou navegar. Ai, se eu